Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 30, onde vamos estudar, já fazemos isso desde 2012. Vamos estudar o quê? Olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, é aquele que fala Bem-aventurados os aflitos. E vamos estudar hoje o item 11, que fala sobre esquecimento do passado. E eu diria a você que esse estudo eu vou trazer muito mais conteúdo do que o que consta ali sobre esquecimento do passado, e depois eu vou explicar o motivo disso, tá certo? Então, é um estudo que vale muito a pena para a gente acompanhar. Bom, a nossa página na internet, você já está vendo aqui na tela, Evangelho no Lar 2012.blogspot.com. Você entra lá, vai encontrar o quê? Vai encontrar este vídeo, vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Está com a cor parecida com a da minha camisa, inclusive, aqui, né? Do livro. Enfim, vai ter o Tirar Dúvidas, tudo mastigadinho para você. E tem todo o Evangelho que a gente já fez em várias temporadas. Hoje usa essa palavra, né? Várias temporadas, né? Que a gente já vem fazendo. Já fazemos esse Evangelho inteiro em 225 semanas. Então já temos, desde 2012, quantas aí que já foram, né? Então você tem todo esse material. Eu lembro que no nosso estudo aqui, eu começo com 5 minutos. Os primeiros 5 minutos eu falo, dou algumas dicas, algumas orientações e tudo mais. Com 5 minutos é a hora que começa para valer, tá certo? Então é só você não quer assistir aqui o que eu estou falando? Já pula lá para 5 minutos. Meu WhatsApp, quer mandar mensagem, quer trocar ideia, quer conversar comigo, você está vendo aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Você pode mandar mensagem, eu sempre vou responder. Todas as mensagens eu respondo, tá? De qualquer lugar do mundo. Pode mandar, que eu estou sempre respondendo. Inclusive da Regiane, que mora em Melbourne, na Austrália, mandou mensagem, eu respondi. A gente conversa até hoje, tá? Então, assim, de qualquer lugar do mundo você pode mandar mensagem, que a gente vai conversar também, tá certo? Desde a Regiane em Melbourne até a Marejane em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tá? Então, só mandar mensagem. Gente, vocês sabem, né, que eu sou fundador de uma instituição, Amor, Perdão e Fé. Você está vendo aqui, ó, amorperdãoefé.com, no Rio de Janeiro, Rua Domingos do Couto, número 49. Entra no site, você vai ver qual é o dia da palestra, qual é o horário, vai ver tudo isso ali mastigadinho ali para você. Inclusive, todo sábado, 10 da manhã, é comigo, online, um estudo ao vivo do Livro dos Espíritos. Entra lá no site que você vai ver dia, horário, tem o canal lá que a gente faz esses estudos e você tira a dúvida na hora ali com a gente, tá? Então vale muito a pena. E para essa instituição funcionar, a gente tem duas frentes aí de arrecadação. A primeira, você já está vendo aqui, ó, cienciaemocional.com. cienciaemocional.com, tá? É uma coletânea de e-books que você recebe toda semana através de uma assinatura, que é um valor simbólico, e ali você vai tendo esses e-books falando sobre cada doença, sobre cada enfermidade, como trabalhar-se emocionalmente. E o trabalhar emocionalmente não é só para aquela doença, ela é para a tua vida, né? Para várias questões importantes aí, então vale muito a pena. cienciaemocional.com, tá? E uma outra forma também, nós temos uma equipe de psicoterapeutas, tá? Que aí você vai fazendo a terapia e parte dessa terapia, desse valor que é arrecadado, vai para a instituição, para a gente poder manter a casa funcionando. Qual é o site? terapiahoje.com. Então você em qualquer lugar do mundo quer fazer terapia com alguém da equipe que é coordenada por mim, sou eu que dirijo essa equipe, que dirijo esse trabalho, tá? Uma equipe muito bem qualificada, terapiahoje.com, como eu falei, qualquer lugar do mundo. Dito isso, vamos dar início ao estudo de hoje com
a prece de abertura, mas eu lembro, pega a água, já prepara aí que a gente vai fazer a fluidificação. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjos guardiães, nossos anjos da guarda, obrigado por mais essa oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que desde cedo estão aqui neste local, aí no teu local onde você se encontra agora, preparando, limpando, higienizando espiritualmente falando e harmonizando este ambiente para a realização deste Evangelho no Lar que está acontecendo agora. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, aprender, assimilar e principalmente colocar em prática os valores e ensinamentos aqui adquiridos. Que possa esse estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo, tá? Como eu falei, já preparou aí a água direitinho, né? Então, página de preparo, livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá? E aí o capítulo 66, 66, acordar e erguer-se, levantar, né? Erguer, ok? E aí o Emmanuel foi buscar uma citação de Paulo, que foi anotado em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Eu já tive tanta gente, é impressionante, tanta não, mas já tive algumas pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp, Efésios 5 e 14, ele escreveu isso às 5 e 14, às 5 horas e 14 minutos? Não, é que todo o capítulo tá, ele é dividido, né, por versículos, né? Então, por cada frasezinha ali é chamado de um versículo. Então, capítulo 5, versículo 14, como se fosse a frase 14 daquele capítulo, tá certo? Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. É um chamamento aí, né? Do tipo, ó, para aí, vambora, levanta aí, ó, se mexe aí, né? Já dá uma sacolejada. E aí vamos ver o que o Emmanuel tem para nos explicar sobre isso. Ele fala assim: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, sem parar, enquanto se alonga debalde, quer dizer, inutilmente, tá? Enquanto se alonga inutilmente para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Falando assim, bem no popular, né? Tá vendo o dia passar e ele tá ali estacionado, parado, sem fazer nada, enquanto isso o mundo gira, as coisas acontecem e ele tá ali paradão. Continua o Emmanuel falando: percebem vagamente a produção incessante da natureza. A natureza não para, né? Mas não se recordam da obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo. Eu vejo as coisas acontecerem, vejo a própria natureza, vejo tudo acontecendo, mas eu mesmo meter a mão na massa, arregaçar as mãos, não. E olha, muitas vezes, sob o argumento de não posso, não dá, não tenho tempo, sempre com alguma coisa assim. Depois eu faço. E o fato é que o tempo vai passando, né? Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho, né, do simples dever de contribuir para a prosperidade comum. É interessante, gente, porque ele chama a atenção aqui. Você já deve ter visto muita gente que você fala assim:
Ah, mas aquele cara, ele não faz mal a ninguém. É uma virtude você não fazer mal a ninguém? É claro que é. Não faz mal a ninguém. Mas aí você pergunta, mas o que ela faz de bom? E aí ela trava. Ah, não, você não faz mal a ninguém. Peraí. Uma coisa é você não fazer mal a ninguém. E outra coisa é você fazer coisas boas. O que você está produzindo? O que você está criando? O que você está desenvolvendo? O que você está fazendo de bom? Porque senão vai se tornar um desperdício. Uma oportunidade de uma reencarnação inteira desperdiçada. E ainda vai reclamar. Ah, não, eu nunca fiz mal a ninguém. Tá, legal, mas o que você fez de bom? Quantas pessoas que você ouviu, que você se propôs a ajudar, que você se propôs a fazer algo, a se mexer? Tá dando para perceber? Às vezes a gente fica omisso diante de determinadas situações e às vezes a gente fica até meio que orgulhoso diante disso. Me veio aqui na memória uma situação de quando eu morava no Brasil e ali eu ainda era casado e atualmente eu estou solteiro, né? Pode ser que, dependendo de quando você assistir esse vídeo, que eu possa estar com alguém ou não. Mas, enfim. Na época ali eu estava casado, a minha ex tinha o filho dela e eu tenho. A minha ex tem o filho dela, eu tenho a minha filha, e eram pequenos ali naquela época, tá? E uma vez eu estava chegando em casa e estava na hora do evangelho no lar. E eu percebo que no outro quarteirão tinha uma casa lá que estava pegando fogo, e o pessoal fazendo selfie, tirando foto, aquela coisa toda. E eu fiquei lá no outro quarteirão, ainda fiquei assim criticando, né? Eu falei, olha lá, esse povo querendo tirar foto, querendo ficar aparecendo ali, querendo, né, com a desgraça ali dos outros, né? Deixa seguir a vida e eu vou fazer o evangelho que está na hora do evangelho no lar. E aí na hora que eu vou começar o evangelho no lar, falei, gente, foco aqui, vamos lá, evangelho no lar, vamos lá, disciplina, né? Que tem o dia e o horário, a disciplina. E nessa hora aparece, né, um dos mentores, e eu visualizei ele, né? E aí ele vem e fala assim, mas o que vocês estão indo fazer agora? E eu falei todo orgulhoso. Falei, aqui ó, o horário, tá na hora do evangelho lá, né? Ó, aquele encontro ali que é com dia e hora marcado. E aí o mentor ele vira e fala assim, meu filho, tem uma casa pegando fogo lá no outro quarteirão. E eu ainda fiquei falando, mas tô aqui, né? Tô aqui para fazer, né? O evangelho lá. Eu não tinha entendido. E aí o mentor ele fala mais uma vez, meu filho, de nada adianta você fazer o evangelho lá. Nada adianta você fazer o evangelho lá se você pegar esses valores e esses conteúdos e não colocá-los na prática. E aí ele falou, hoje o evangelho é na prática. Vai pra rua e vai ver se algum vizinho está aflito, se alguém está precisando de ajuda, se tem alguém que está passando mal. Vá verificar isso, vá fazer essa parte, porque tem ali os curiosos, mas você é o cara da área, que você conhece aqui a redondeza. Olha o despertar, né? Não fiz mal a ninguém. Eu não fiz mal a ninguém, estava ali em casa, né? Fui fazer o evangelho lá e eu ainda estava todo orgulhoso, tomei uma dura. E sabe o que aconteceu? Na hora que a gente foi para a rua, os bombeiros não conseguiam acesso na frente da casa. Pelo fato de eu conhecer ali, eu falei, tem um outro acesso aqui, que você tem um terreno baldio, um terreno vazio, ali dá para acessar e vocês entrarem com a mangueira para apagar o incêndio. Olha aí, ó. Olha que interessante. Tinha uma vizinha
que ela estava com medo, né, com duas crianças, e estava com medo de chegar, de pegar fogo lá. A gente botou ela dentro da nossa casa. As crianças dela com medo. E aí as nossas crianças começaram a brincar com as crianças dela para poder acalmar. Olha aí. A gente meteu a mão na massa. Então repara, isso é uma baita reflexão. Vocês já perceberam em várias vezes que na prece que a gente faz, que a gente coloca, né, geralmente no encerramento, que nós possamos colocar em prática aqueles valores aprendidos aqui no Evangelho no Lar. Porque senão você vai ficar só na teoria. E a teoria sem a prática, às vezes é até uma dívida que você adquire. Porque você adquiriu conhecimento e não está colocando em prática. Deu para perceber? Eu acho que esse exemplo que eu estou contando aqui, eu não estava nem programado para falar isso. Aí veio isso aqui agora, vai lá, Sérgio, conta lá. Pode contar teus podres aí. Vai, tá bem, então vambora, vamos contar os podres também. E eu estava todo orgulhoso. E a chamada que veio. Quantos desses valores que você aprende aqui, que você verdadeiramente coloca em prática? Olha aí, né? Vamos continuar com a leitura. Então, ele falando, né? Não se recorda da obrigação de fazer algo, de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Depois eu falei, diante da árvore que cobre frutos, né? Ok, já li essa parte. E aí ele fala, de maneira geral, assemelham-se, parecem com mortos preciosamente adornados, domesticados. Tá ali, quietinho, bem educado, fica parado, dá bom dia, fica sentado na cadeira ali o dia todo. Aí, oi, tudo bom? Ai, tudo bom? Mas cadê dela se mexer de fazer alguma coisa? Não faz nada. Chega, porém, um dia em que se acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso também, tem uma turma que é assim, né? Louvado seja, amém, aleluia, e aquela coisa. Espíritos falam muito que assim seja, mas que assim seja, mas por que está sendo assim? Fala que assim seja, mas por que está sendo assim? É porque ela fez ser assim, e participou, e mexeu, e ajudou, ou que assim seja do tipo, que assim seja, mas eu vou ficar quieto aqui na minha. Como é que tá isso aí? Então, né, não adianta fazer os louvores, aquela coisa toda lá. Isso, no entanto, é insuficiente. O Emmanuel, ele mandou ali, mandou na lata, né? Isso é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Então está guardando ali, mas ela fica parada, estacionada. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara, né, na seara do bem, na plantação do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. De nada vai adiantar a teoria se eu não colocar em prática. Isso é o autoconhecimento comigo colocando na prática, com você aí colocando na prática. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos, não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento, na hora de levantar. Então aquela pessoa, rapaz, olha, cuidado, aquela coisa toda, mas na hora que eu precisar, eu vou lá, vou meter a mão na massa, vou estender a mão, vou fazer minha parte. Ou vou fazer pelo menos o que está ao meu alcance. Que também tem gente que tem a síndrome de super-herói, né, que vai resolver tudo. Não, também não é assim, nem tudo vai dar para resolver. Mas eu vou ver o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer. Entende? Às vezes você vai fazer um trabalho de caridade, de ajuda, ou um estudo, ou alguma coisa, mas a única coisa que você consegue, sabe fazer é servir um copo d'água. Vá lá e sirva esse copo d'água. Você é uma pessoa importante naquele processo. Entendeu? Porque você fala, mas eu não sei fazer nada. Alguma coisa você tem para fazer. Varrer o chão, fazer qualquer coisa. Dá para fazer. E é a equipe, é o time.
É o grupo que está fazendo. Percebe aí? Então ele coloca, é imprescindível que saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Deus. Então até quem eu gosto, ou não, eu não gosto muito daquela pessoa, mas eu estou notando que ela quer fazer um trabalho nobre, que ela quer crescer, que ela quer evoluir, que ela quer progredir, que ela quer se melhorar, vamos embora, vamos lá. Eu não vou estender a mão para fazer bobagem, mas eu vou estender a mão se você quiser fazer algo de bom. Vamos lá. Não basta recomendar. Tem umas frases que estão assim isoladas, né? Que o Emmanuel colocou ali. Isso, no entanto, é insuficiente. Não basta recomendar. E ele continua. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Isso é bem interessante na época que as missas eram em latim. Então você ia, o padre estudava latim, aprendia latim, né, que era esse idioma, e aí fazia a missa em latim, e estava todo mundo ali assistindo aquela missa em latim, não sabia falar uma palavra em latim. O que adianta? Né? Então, peraí, eu tenho que primeiro aprender a ler, eu tenho que primeiro entender isso, para poder fazer as coisas acontecerem. Levou muito tempo para a igreja chegar e colocar que façam as orações e as missas no idioma daquele país ou daquela cultura. É até engraçado, aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui onde eu moro, tem determinadas igrejas que tem missa em inglês, num determinado horário tem a missa em espanhol, e até em algumas, aí são poucas, mas algumas tem até em português. Olha aí que interessante. Né? Para poder levar dentro daquilo que a pessoa vai entender. Ok? Disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Ou seja, a gente fazer a nossa parte. Dito isso, vamos para Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, esquecimento do passado. Eu vou fazer essa leitura, mas eu vou trazer várias outras informações para você. É muito provável que esse estudo você não encontre em nenhum lugar. Por quê? Eu trabalho, né, no meu trabalho como psicoterapeuta e como cientista também, de eu estudar determinados fenômenos, determinadas situações que acontecem. E o Allan Kardec, ele dizia com muita sabedoria, ele falava assim, tudo aquilo que aqui se encontra, se em algum momento a ciência provar o contrário, vai prevalecer a ciência. Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. Nas casas espíritas, 50% religião, 49% filosofia, e quando chega a 1% de ciência, é muito. Eu não estou exagerando, não. São palavras de uma pessoa que viajou o Brasil todo e os Estados Unidos também, dando palestras em várias instituições. Raro uma ou outra que trabalha, que dá mais atenção, né, ou pelo menos um percentual um pouquinho maior para a parte científica. Tá? Por que eu estou falando isso? Sobre esquecimento do passado, que é colocado no Livro dos Espíritos, na pergunta 399. É válido a gente querer lembrar o passado? E aí a resposta é que não é legal você querer ficar lembrando o passado
E as pessoas guardam somente essa parte da resposta. A resposta é muito mais ampla. Ela fala assim: não é legal para razões fúteis, para bobagens, para curiosidades. Eu recebi a mensagem, recebo até hoje: Sérgio, eu fiz uma regressão, eu vi que eu fui um rei, uma rainha, um conde, uma duquesa. Falou: ah, legal. Eu até nessa hora eu fico brincando, que eu falo assim: interessante, né? Que eu saiba, tinha muito mais plebeu do que nobre. Eu nunca vi ninguém falando: Sérgio, fiz uma regressão, eu vi que eu era o cara que limpava o cocô do cavalo, que esse era a maioria. É tudo, né? Ó, futilidade. Não é legal. Mas ele coloca lá o seguinte: porém, quando vindo através de espíritos superiores, pode ser útil para aquela pessoa. Peraí, então pode. Olha aí, olha só. Olha como é que fica isso aí. Quando vindo de uma maneira espontânea, eu esqueci de falar isso, de uma maneira espontânea e através de espíritos superiores. E hoje, quando a gente tem a terapia da reencarnação, isso até é um curso que a gente dá, entra lá, autoconhecimentoprático.com, entra lá, são 50 e tantas semanas de aulas gravadas e tem mentoria comigo ou com a nossa equipe. É transformador na vida da pessoa. Não agora, continua aqui no Evangelho lá. Depois, quando terminar o estudo, eu falo de novo o link lá, que você vai ver o conteúdo que tem, tá? Então, tem um capítulo que a gente fala sobre isso. Então, peraí, acontece sim, mas vamos ver de uma maneira geral o que ocorre fazendo a leitura aqui. Em vão, no item 11, em vão, ou seja, à toa, se objeta, se discute que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar, prejudicar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Perfeito. Você imagine que eu tenho aqui um resgate, essa turma aí que fala: fiz a regressão, eu fui rei, rainha, cônjuge, do que? Não está adiantando nada. Ele agora está ficando naquele ego e não está se preocupando em trabalhar e fazer as coisas boas. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então aquela pessoa, aquele familiar, é muito provável teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu filho, teu ex, de você já ter vindo em vidas passadas, eu digo mais, em vidas futuras ainda vai encontrar. Entendeu? Então já tenta pelo menos, se não vai ter amores, pelo menos evita a briga. E ele coloca: se reconhecesse nelas a quem odiara, quem sabe o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Você tenta imaginar o Chico Xavier, tão bom, aquela coisa toda. Aí eu me lembrei que eu matei o Chico Xavier numa vida passada. Eu vou ficar tão sem graça, Eu vou ficar tão constrangido, eu não vou conseguir nem olhar para a cara dele. Então, esse tipo de lembrança faz mal. Vai existir uma razão para a gente ter esse esquecimento do passado. Para nos melhorarmos, uma outra coisa, às vezes eu tenho uma pessoa que foi um inimigo e reencarna como um filho, como uma mãe, como uma esposa. Se você olhar, é um livro que fala, não, é um capítulo que fala a reencarnação de Segismundo, que aquele filho daquele casal foi o que tinha matado o pai na vida anterior e veio para trabalhar resgates. Olha aí. Aí você lembra disso, vai fazer o quê? Caramba, o filho que vai nascer foi o cara que me matou, então, não vou nem deixar nascer. Olha aí. Já está prejudicando, uma série de situações. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal.
Punido não, lei de causa e efeito. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Eu vou pegar a primeira frase desse parágrafo. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Adquiriu de quê? Existe uma questão no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, capítulo 2. Ele fala sobre personalidade congênita. O que acontece? Você já deve ter ouvido muita gente falar assim, né? Mas por que você é desse jeito? Ah, Sérgio, eu sou assim porque Deus me fez desse jeito. Olha, quando uma pessoa fala isso, independente da crença e da religião que tenha, até mesmo se for espírita, eu falo assim, ah, então é porque Deus te fez assim, agora eu tô meio desconfiado de Deus. Tô desconfiado. Ah, como assim desconfiado? É porque, por definição, toda e qualquer religião parte do princípio que Deus é bom, é justo e é imparcial. Ele não vai puxar saco de um e prejudicar outro. Então eu estou imaginando você aí, quando estava na barriga da sua mãe, chega a Deus e fala, olha, aqui vai ser você que vai nascer, que vai reencarnar, e vai ser você, olha, uma pessoa do bem, uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai procurar fazer o melhor. E nasce você desse jeito. Enquanto na barriga de uma outra mãe, chega esse mesmo Deus e fala assim, olha, esse aqui que vai nascer, vai ser um ladrão, mentiroso, safado, vai roubar, já não é mais Deus. Já não é mais Deus. Então você é desse jeito que você é porque Deus fez assim? Ou será que você é do jeito que você é porque você é a continuação de você das vidas passadas, com as suas virtudes e as suas imperfeições, com os seus traços de personalidade, os seus bons gostos e os maus gostos também? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu lá do passado. Isso é personalidade congênita. E aqui eu vou aprimorando, vou aprendendo, vou evoluindo. No que ele fala sobre eu não ter a lembrança, né, de um inimigo, aquela coisa toda, mas já é provado que acontece de ter resgates de memória, chamada memória de conexão. Aí é de quem faz terapia comigo e com a nossa equipe, que a gente trabalha terapia convencional e trabalha essa parte também. O que vinha a ser essa memória? Nós temos 3 tipos de memória. A primeira memória é memória cronológica, é a do dia a dia. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação a ontem. Me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação à semana passada, mês passado. Essa memória é característica, tem curta duração. Eu vou provar para você. Vê aí a data de hoje que você está assistindo esse vídeo. E eu te pergunto, o que você estava fazendo 10 dias atrás? Você não lembra. Você não lembra nem que dia da semana era, né? Memória de curta duração. Segunda memória, memória emocional. Essa fica, ela marca. Você não lembra de 10 dias atrás, mas no dia 11 de setembro de 2001, provavelmente você lembra, das Torres Gêmeas. Né? Ou algum evento. Aí você fala, peraí, eu não lembro de agora, eu lembro uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos, tem alguma coisa errada. Não, não tem não. Um vai para a caixinha da memória cronológica, vem e apaga, vem e apaga. A memória emocional, ela vem e fica. Vem e fica. Pode ser o 11 de setembro, mas pode ser o dia do seu casamento, a sua festa de 15 anos, o nascimento de um filho, o primeiro carro que você comprou, enfim. Uma coisa boa ou ruim, marca emocionalmente. E nós carregamos memórias emocionais de vidas passadas. É provado isso. Terceira memória é a memória de conexão. Não tem data nem hora para acontecer. Se eu falar para você, dependendo da sua idade, eu falar assim, repórter Esso. Quem nasceu, né, vai lembrar lá dos anos 60. Ah, caramba, vai lembrar de um monte de coisa. Aí o pessoal que é um pouco mais novo, eu falar da Vila Sésamo. Eu falar do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí você vai lembrar, caramba, aí vai vir um monte de lembrança. Para mim é o Speed Racer e o Capitão Asa.
que eu via demais. Nossa, eu lembro de um monte de coisa. Mas de repente para você vai ser lembrança da Xuxa, do show da Xuxa, ou da Angélica, ou dos Cavaleiros do Zodíaco, ou do Pokémon. Você tá sabendo? Aí, ó, você já viaja no tempo. Te conecta. Por que música flashback faz tanto sucesso? Você se conecta a uma época. E às vezes podem ter eventos que despertam uma memória de conexão. E também eventos de vida passada. Sendo que o de vida passada, ele não traz a explicação, ele traz o sentimento de uma alegria, de uma tristeza. Você não consegue explicar. Você apenas sente aquilo ali quando chega em um determinado local e às vezes até quando encontra determinadas pessoas. Não acontece? Uma pessoa que você nunca viu, encontrou, você adorou ela, sem ela falar nada. Muito provavelmente ativou uma memória emocional. Não me explica, não sei o que é, mas eu adoro aquela pessoa e ela também me adora. Como também ocorre, eu nunca vi aquela pessoa, mas não fui com a cara. Não me dei bem. Provavelmente tem resgate lá de trás. Ele não explica, mas você apenas sente. Tudo isso já é cientificamente comprovado e a gente trabalha isso em terapia. Olha aí, né? Vou continuar aqui com a leitura. Por isso que eu falei que tinha muita coisa aqui que já não consta aqui. Por quê? Veio depois dessa época, né? Então, da parte científica. E aí, aquilo que o Kardec falou. Se a ciência comprovar, prevalece a ciência. Aí você tem a sua escolha, tá? Dando sequência. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo, retornando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta, não impede, a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Vamos agora explicar isso, tá? O que já é mostrado? Nos anos 60, 70 e 80, um cientista canadense, nasceu em 1908, chamado Ian Stevenson, ele fez um trabalho no mundo inteiro. Ele cataloga. É engraçado que a pessoa fala assim: a lembrança de vida passada, a reencarnação. Eu nunca vi nada disso. Eu falo: você não viu nada disso porque você não pesquisou, criatura. Vai pesquisar que você vai encontrar um monte de material. O Ian Stevenson catalogou nos anos 60, 70, 80, 2.500 casos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. De crianças pequenas, com 3 anos de idade, você fala assim: filha, está na hora de mimir, de dormir. E a criança não falava com a doçura da criança, ela falava com a arrogância do adulto. Por que você está me chamando de filho? Eu não sou filho, na verdade eu sou pai, na verdade eu tenho filho. E essas crianças de fralda iam em busca dessas supostas famílias. E o Stevenson entrava em contato com as famílias, existia aquela família e promovia o encontro. E a criança sabia de tudo. Aí a pergunta de $1 milhão, mas por que essas crianças lembram e eu não me lembro do passado? A gente tem algumas lembranças que a gente apenas não nota, não observa, tá? Mas a lembrança com essa clareza toda, por quê? Nesses casos do Ian Stevenson, depois veio o Brian Weiss, a Universidade de Juiz de Fora, se não me engano, faz esse trabalho também, no mundo todo agora, né? Observou-se que essas crianças, o período intervidas delas, que se chama erraticidade em espiritismo, né? Entre uma encarnação e outra, era um período inferior a 8 anos. Ou seja, lembra da memória cronológica, que apaga rápido? Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação à semana passada. Você não lembra de 10 dias atrás, mas você lembra o teu nome, teu endereço, o nome do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da esposa. Então essas crianças ainda tinham memória cronológica. E quando elas chegavam aos 10, 12 anos de idade, praticamente esquecia tudo. Então a gente que não tem, né, ou quem não tem lembrança, essa lembrança é porque provavelmente levou mais de 8 anos para reencarnar. Aí, ó, a gente já começa a ter uma explicação. Mas ainda carrega sentimentos, emoções e gatilhos que despertam sentimentos de vida passada. E que aí a gente vai tendo que trabalhar até em terapia. Vou continuar a dar sequência aqui. E não somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde. Então acontece aqui. Por isso que esses fenômenos acontecem aqui. Pois que, com a experiência, como a experiência o demonstra,
mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure extrai ele desses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Na hora do sono eu vou ter aquilo ali. E quando a gente já entende, estudando isso aqui, e na parte terapêutica também, que você começa a entender esses processos, legal, agora eu estou entendendo o que acontece. Né? De emoções que disparam na gente do nada. Um gosto que às vezes a pessoa tem. Ok? Dito isso, vamos para a fluidificação da água. Tá? Então, pega aí a garrafa, o copo, o vasilhame, vamos colocar aqui a água aqui em cima e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos aqui pedir para que possa esta água nesse momento receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo de bom, tudo de melhor, de importante e necessário a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, fizemos aqui, vou colocar aqui no meu copo, saúde. Eu esqueci de fazer a prece, né? Amigos, inimigos encarnados ou desencarnados, então vamos fazer a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos aqui pedir por cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, o auxílio, a luz, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento necessários para qualquer que seja a situação em que este irmão ou essa irmã se encontre. Que possa ela ter muita luz e todos nós aqui também recebemos esse auxílio e amparo, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Muito bem, então hoje eu inverti, né? Eu fiz primeiro a fluidificação e depois eu fui fazer a prece. Feito isso, eu lembro, né? Pega uma relação de nomes, se tem muito nome, você vai ficar falando 500 nomes, né? 200 nomes. Você fala os nomes que se encontram aqui escritos, que estão aqui nessa mesa, tá? Então você pode fazer dessa forma. E aí a prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e conhecimento, mais esse Evangelho no Lar, pelas reflexões que nós tivemos aqui hoje, pelas novidades, né, que são novidades para muitos daqui que estudam conosco, que possamos fazer a nossa parte, colocar em prática os valores aprendidos hoje, muito mais, né, diante das lições que nos foram dadas, dando-nos a chance cada vez mais de ser instrumento de ajuda e de auxílio. Que este lar que nos encontramos, esse lar aí que você se encontra, possa ser mantido tão limpo e harmonizado como se encontra agora, que seja possível na próxima semana, em teu nome, estarmos aqui juntos para mais o Evangelho Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, feito isso, né, estamos encerrando. Lembra do negócio do curso do autoconhecimento? Também ajuda lá na manutenção do amor, perdão e fé. Autoconhecimento prático. É essa palavra. Autoconhecimento prático. Auto com U, tá? autoconhecimentoprático.com. Entra lá. A gente está sempre com as turmas lotadas. Você faz uma inscrição para quando abrir vagas, você vai receber uma mensagem e pode ser convidado para fazer esse curso, que ele é transformador. Esse curso, eu recebi um convite para dar ele na ONU, aqui em Nova York. Eu formei uma turma na ONU aqui em Nova York. Olha que interessante, né? Então, porque a gente trabalha todos esses conteúdos, você vai ver tudo isso lá no site, tá? Era isso que eu tinha para dizer para você hoje, tá? Muita luz, muitas reflexões, uma ótima semana. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau!